Agora, por que a escola tem sido o alvo principal, né? O Daniel Luz, que é um professor também companheiro nosso aqui do PSTU aqui da minha região, ele escreveu um artigo também esses dias no Opinião Socialista, que eu recomendo, acho que se o pessoal puder colocar aí no chat é legal, que ele faz um levantamento também desses casos, foi antes, inclusive, dessa última onda de violência. E ele retoma uma pesquisa que foi feita pela Faculdade de Educação da USP, que vai falar sobre isso, por que a juventude está sendo alvo dessa extrema-direita, né? E uma das discussões que são apontadas é o seguinte: a escola, pela centralidade, pela importância que tem na sociedade, ela é um palco favorável para a disputa dessas ideologias, né? Dessas ideias extremistas, das ideias, não é nem extremista, né? São ideias racistas, ideias xenofóbicas, enfim, misóginas, preconceituosas de todo tipo. E pior, né? Como essa história de escola sem partido, essa história de censura nas escolas privadas, então nem se fala. As escolas ficaram indefesas frente a esse tipo de ideologia, né? A história do kit anti-homofobia que foi retirado ainda lá no governo Dilma, depois toda a questão de denúncia nas escolas, os pais se organizando, né, amando de vereadores, deputados de extrema direita, política de militarização das escolas, foi fechando as escolas para o debate. E aí os professores sendo censurados, amordaçados, para não poder debater questão de gênero, não poder debater o tema do racismo. E aí você deixa livre essas ideologias de extrema-direita para circularem no ambiente escolar, né? Isso é um crime, porque, na verdade, nós estamos vendo um desdobramento. As primeiras notícias, quando teve aquele caso do assassinato da professora Elizabeth, aqui em São Paulo, na Vila Sônia, a imprensa colocava que foi bullying, né? E, na verdade, não foi bullying, porque bullying é uma palavra muito genérica. O caso foi de racismo, a gente tem que falar que é racismo, porque tem que debater o racismo para parar de acontecer essas coisas. Se a gente não debater e não combater, e não tiver política efetiva para fazer o contrário, né? Combater a ideologia de extrema-direita que está solta por aí, se não der punição exemplar para os caras que estão defendendo ditadura, golpe, etc., como você falou no início, deixa livre essas ideias para circularem e deixa a nossa juventude, que já está sem perspectiva, refém de tudo isso que está aí, né? E aí nós estamos vendo a consequência. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então, acho que um primeiro ponto é o seguinte, para a gente pensar aqui. As escolas precisam parar para debater esse tema, certo? E não só debater, porque agora nós não estamos só na fase de debater, não. Tem que debater e combater. Tem que combater e tem que tomar iniciativa para defender as escolas contra esse cenário de violência. E essas iniciativas, elas têm que ser tomadas pelo conjunto da comunidade escolar. Não é só por professor, por direção da escola, muito menos pelo governo, né, colocando polícia armada na escola, mas a gente fazendo uma discussão com a comunidade para que a gente consiga se auto-organizar, fazer assembleias. Será que não é o caso nas escolas que tem, diante dessa situação, de a gente fazer assembleia, por exemplo, criar brigadas de autodefesa nas escolas? Não é o caso da gente eleger representantes que sejam professores, funcionários, faxineiras das escolas. As faxineiras e as merendeiras conhecem todos os alunos. Elas sabem quando tem algum problema. Elas estão de olho na escola. Sabem tudo da escola. Pais de alunos, entende? Porque a gente vai precisar estar vigilante e treinado. Os vizinhos das escolas também. Os vizinhos, os moradores do bairro. Porque a gente vai ter que estar treinado para não propagar as fake news, né? Não entrar em desespero, mas saber reagir em uma situação de alerta. E se for o caso que tem uma invasão e tem que chamar a polícia, se a comunidade decide, tem que fazer. Agora, qual é o problema? Tem que estar submetido ao controle da comunidade escolar. Não a gente ficar refém no meio do fogo cruzado. Porque é isso que vai acontecer se vem uma medida de cima para baixo. A gente vai ficar refém